prazer estar aqui com vocês. Deixa eu olhar no chat aqui. Bom, pessoal, vamos dar início, então, a esse segundo momento, que é a disciplina de Introdução às Tecnologias de Informação e de Comunicação. Primeiro, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né, e passar esse tempo aqui com vocês. E nos veremos em outras disciplinas também, né? Eu vou me apresentar aqui. Primeiro, vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, estou vestindo uma blusa laranja, meus cabelos são crespos, eles estão presos, eu estou com um brinco e ao fundo tem uma prateleira com alguns livros e um armário. Então, novamente, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a professora Geisa, sou professora do curso de Biblioteconomia presencial também. Por formação, sou bibliotecária de formação e fiz o mestrado e doutorado na área de comunicação, mídia e cultura. E no curso de biblioteconomia, eu ministro algumas disciplinas voltadas para o eixo de tecnologia, tá? Tanto aqui no EAD como no presencial. Antônio, consegue me colocar como apresentadora para eu passar os slides? Nós temos os tutores da disciplina também, que é a tutora Elisa e a Sara, que vão estar nos acompanhando nesse período, né? Obrigada, Antônio. Vocês querem se apresentar, Elisa e Sara? Não sei se vocês já tiveram um momento, mas se vocês quiserem se apresentar também para a turma. Sim. Ok, então pode apresentar, Sara. Só ligar aqui a câmera. Bom dia, pessoal. Sou a Sara. Vou ser tutora de vocês nessa disciplina. Também sou bibliotecária de formação. Sou mestre em comunicação e atualmente estou no doutorado em comunicação também. Eu espero auxiliar vocês, sanar as dúvidas de vocês durante a disciplina. Espero que a gente tenha um bom convívio aí e que seja proveitoso. Ótimo. Cadê a Elisa? Elisa. Oi, gente. Bom dia a todos e todas. Muito prazer. Meu nome é Elisa Bonfim. Também sou formada aqui em Biblioteconomia pela FIC. Contem comigo sempre que precisarem. O meu suporte é por e-mail, tá? Então, fiquem à vontade para fazer contato. Obrigada, professora. Obrigada, Elisa. Obrigada, Sara. A gente está com uma equipe bem boa aqui na EAD. Então, o que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com elas, né? Eu já disponibilizei o contato delas lá na nossa sala. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato lá, ou podem colocar lá no fórum, que a gente também olha, tá? Nos fóruns, e a gente também consegue responder para todo mundo. Então, vamos lá, né? Vou passar uma breve apresentação da disciplina, né? Eu sei que é um conteúdo que vocês já têm disponível lá, mas algumas informações só para explicar para vocês. Então, essa disciplina, ela é uma disciplina introdutória e ela faz parte de um conjunto de disciplinas de tecnologias, né, que vocês vão ter ao longo do curso. Então, aqui vocês vão ver alguns aspectos históricos, né, e epistemológicos aí das tecnologias de informação e comunicação. Vocês vão compreender algumas noções bem básicas sobre sistemas operacionais, né, os tipos de sistemas operacionais, sistemas operacionais também móveis, algumas questões relacionadas a editores de textos, de planilhas eletrônicas, e tudo isso para o EAD é muito importante, porque vocês vão trabalhar basicamente 100%, né, com tecnologia. Então, nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldades, né, de uso, dificuldades de compreender editores de texto, de compreender planilhas. Então, é uma disciplina bem introdutória e bem interessante, que vai dar uma base para vocês, em uma noção bem geral, né, sobre bases de dados e também sobre uma parte da nossa área, né,
que é a arquitetura da informação, que é essa área de web design, né, e outros recursos computacionais. Então, alguns softwares, algumas bases de dados que a gente utiliza também para acervos, né, ou para gestão de tecnologia de forma geral, que vocês vão atuar, né, diretamente quando vocês se formarem. Então, nós esperamos que vocês compreendam, de certa forma, um pouco desses fundamentos históricos, né? Vocês vão passar aí a compreender qual foi o primeiro computador que surgiu, como é que funcionavam esses cálculos, né? Vocês vão também, a ideia é que vocês consigam refletir também do ponto de vista da aplicação, né? Onde é que nós podemos aplicar nos diversos ambientes, né, da sociedade. E aí, alguns contextos da biblioteconomia, principalmente quando vocês chegarem mais ao final da disciplina, que é onde vocês vão ter um contato com algumas bases de dados, né, específicas para a gestão de acervos, né, ou para outros tipos de objetos digitais ou documentos que nós utilizamos, né, na biblioteconomia. E também a gente espera que vocês compreendam aí as ferramentas tecnológicas que dão apoio, né, para a nossa atuação, para armazenamento, e que vão auxiliar aí no processo de atuação profissional de vocês. Bom, como que a disciplina está organizada? Então, a disciplina está organizada em 6 unidades, tá? Essas 6 unidades são unidades que vocês encontram no livro base da disciplina, que é basicamente a apostila que vocês têm disponibilizado. E aí, essa unidade 1, nós começamos com a unidade 1, que é onde a gente apresenta esses aspectos históricos. Então, lá na disciplina, eu já mencionei, né, as páginas que é importante vocês fazerem a leitura. Os materiais complementares nós utilizamos, eu gosto de utilizar bastante material complementar, né, e obrigatório também, que são textos importantes para vocês fazerem leitura, que vão dar uma cobertura geral, né, da temática que eu quero trabalhar com vocês. Especificamente na unidade 1, nós temos uma atividade, e aí eu prorroguei o prazo dessa atividade, eu acabei esquecendo de alterar aqui dia 7, mas não é dia 7, tá? É dia 13, então vocês vão ter até o dia 13 para fazer a entrega dessa atividade 1. Depois eu vou explicar melhor sobre ela para facilitar para vocês. Então, na unidade 1, nós temos uma atividade. Quando vocês entram no ambiente, vocês vão perceber que a disciplina ela tá separada por unidades e ela também está separada por semanas, porque pode ser que dentro de uma unidade a gente tenha vários conteúdos, né? Então, para facilitar o entendimento de vocês, eu gosto de organizar por semana, porque aí vocês vão se organizando dentro da agenda de vocês, né? Dentro de uma agenda semanal de vocês, para vocês irem fazendo a disciplina, né? Fazendo a leitura dos textos e acompanhando o que a gente disponibiliza lá. Então, vocês vão perceber, né? Unidade 1 vai ter lá, semana 1, depois, unidade 2, 3 e 4, semana 2 e 3. Nosso tempo de disciplina, ele é um tempo, de certa forma, um pouco, não é curto, né? Mas ele é diferente do que o normal, né? Do que as pessoas estão acostumadas a passar um semestre todo, 4, né? 4 meses, como é no presencial, com uma disciplina, e vocês não, né? É basicamente 1 mês e meio ou 2 meses aí nas disciplinas. Então, fique atento, né? Se organize, faça aí uma gestão de tempo, porque a EAD, ela tem as suas vantagens, mas ela também tem as suas complicações, né? E aí depende muito da gestão de tempo de vocês para conseguir fazer. Então, aí nós temos a unidade 1, e na primeira unidade a gente já tem uma atividade, tá? Então, eu já alterei lá, só aqui que está errado, que eu esqueci de alterar, que a atividade entregue até o dia 13. Temos a unidade 2, 3 e 4, que aí já entra numa parte mais prática de sistema, né, para vocês compreenderem o que é sistema operacional, a diferença dos sistemas operacionais, o que são sistemas operacionais móveis, né, os tipos de sistemas que nós temos, a Windows, Linux, Apple, uma série de outras, editor de texto, planilhas, e por aí vai. Nessa unidade, nós temos também
um questionário automático, é um questionário de múltipla escolha que vocês vão poder realizar até o dia 21. Percebam que as datas de entrega das atividades, elas sempre vão passar, elas sempre vão estar à frente do próximo conteúdo da próxima unidade. Então, assim, fiquem atentos, porque, por exemplo, a unidade 1, ela já finaliza, se eu não me engano, agora no dia 7, e a partir do dia 7, ela já tem a unidade 2, 3 e 4. Né? Já fica disponível para vocês o conteúdo organizado lá na disciplina. Só que a atividade vocês vão ter um pouco a mais, tá? Então, fiquem atentos a essa questão dos prazos e também cuidado para não se perder em relação a essa organização. Então, na unidade 2, nós temos também um questionário que vai ser automático, né? Um questionário de múltipla escolha. Na unidade 5, nós não temos nenhuma atividade prevista, mas é uma unidade que vai desenvolver especificamente, né, alguns conteúdos sobre acessibilidade, né, sobre arquitetura da informação, vocês vão começar a adentrar em algumas áreas bem específicas da biblioteconomia também, que é o cuidado com o usuário, né, e a questões de organização, de como que a organização ela está organizada, como a informação está organizada em ambientes, por exemplo, como biblioteca digital, bases de dados, né? Como organizar essa informação, o fluxo, para que o usuário consiga encontrar aquilo que ele precisa. E na unidade 6, vocês vão identificar, vocês vão passar um pouco pelos softwares, né, de gestão de acervos, gerenciamento de base de banco de dados, vão conhecer alguns recursos de redes sociais, o wiki, de computação em nuvem. E aí nós temos uma atividade avaliativa final, que ela vai ser referente à unidade 5, tá? É um questionário automático também de múltipla escolha. E essa atividade final, eu tô achando que eu que tô passando os slides aqui, que são... Eu tô achando que eu alterei e eu que enviei o slide errado. Deixa eu olhar direito aqui no meu arquivo, porque eu lembro que eu alterei essa informação aqui. Deixa eu ver, gente, só um segundinho. Só olhar de novo aqui. Quando eu for disponibilizar para vocês, eu altero aqui, tá? Eu mexi tanto nisso aqui ontem. Quem estava ontem na plataforma deve ter percebido que eu mexi demais ontem na plataforma, mexendo nas atividades. E aí, o que acontece? Essa atividade avaliativa, ela vai estar disponível para vocês realizarem no encontro presencial. Presencial não, no encontro remoto, tá? Que vai ser aquele encontro que a secretaria vai organizar para vocês e vocês vão ficar disponíveis aí o dia inteiro, né, para fazer diversas atividades. Aí não é somente atividade da minha disciplina, tá? De várias outras, mas é um questionário também, o conteúdo dela vai ser referente à unidade 5. Todos as orientações nós vamos disponibilizar, tá? Pelo menos aqui para a unidade 1 já está tudo lá organizadinho. Acredito que na segunda-feira eu já vou liberar a unidade 2, 3 e 4, e aí eu já vou liberar todas as unidades, então vocês vão ter acesso à disciplina toda, né? Eu não vou liberar ela por semana, eu vou liberar ela toda, porque aí os alunos que quiserem ir já desenvolvendo as outras partes, que tiver tempo, né? Vai fazendo a leitura aí. Então, só retomando, unidade 1 é uma atividade textual. Prorroguei o prazo de entrega, então vocês vão ter a entrega, tá, aí, se não me engano, para o dia 13. Unidade 2, 3 e 4 tem um questionário de múltipla escolha também, que aí vocês vão ter até o dia 21 para fazer esse questionário. E a unidade 6 nós finalizamos
no dia 10/5, que é o encontro remoto, vocês vão fazer uma atividade avaliativa final, que é no nosso encontro remoto, tá? E aí vocês vão ter um tempo, se eu não me engano, de 1h30 ou até 2 horas para poder realizar esse questionário. É um questionário simples, mas ele vai tratar de um assunto específico da unidade 5, tá? Vou tentar fazer ele de forma bem interativa para não ficar cansativo para vocês. E aí ele é para, como ele é uma atividade avaliativa final e antes, né? Por conta do cronograma 2, o que acontece? Teoricamente, vocês iam se encontrar todos no encontro presencial do dia em junho, né? E aí vocês iam ter várias atividades, né? Vocês vão conhecer o campus e tudo mais. Nesse encontro presencial, estava previsto as atividades avaliativas finais que precisam ser feitas no encontro. Decorrente da forma como vai acontecer esse encontro presencial que vocês vão ter, nós precisamos fazer uma alteração na data, então vocês vão ter um encontro remoto, tá? Ele não vai ser presencial. O presencial vai acontecer depois, mas especificamente para as atividades avaliativas que vocês vão fazer de todas as disciplinas desse primeiro cronograma, vocês vão ter um encontro presencial, um encontro remoto. Esse encontro remoto, ele vai estar aberto, por exemplo, das 8 da manhã às 18 horas da tarde, e vocês vão fazer uma diversidade de atividades referente às disciplinas. Cada disciplina tem uma dinâmica diferente, né? E aí vocês vão ter um tempo específico para fazer a atividade, né? Avaliativa. Então, essa atividade avaliativa final, eu ainda estou elaborando ela e pode ser que aconteça alguma alteração, mas vocês todos vão ser notificados. O que é importante vocês saberem é que todas as disciplinas, elas possuem uma atividade avaliativa final, né? E elas vão ser aplicadas para vocês nesse encontro remoto. Então, vocês vão ter um tempo que é curto, né, para realizar essas atividades, tá? Então, é basicamente isso. A atividade presencial, não, vocês não vão fazer atividade presencial, vocês vão ter um encontro presencial, Luciano. Esse encontro presencial, ele vai acontecer em junho. A secretaria vai notificar vocês com mais detalhes, mas ele vai acontecer em junho, tá? Que é o encontro que vocês vão ter no polo não, na universidade, vocês vão conhecer o campus, né? Tudo certinho. A atividade avaliativa final vai acontecer no encontro remoto no dia 10. O encontro remoto já está marcado, dia 10, tá? Vai ser no dia 10 de maio. A disciplina finaliza dia 12 de maio. No dia 10, vocês vão ter um encontro remoto, que é onde vocês vão ter um encontro com os tutores, né, com alguns professores, e vão ter aí, vão fazer algumas atividades das disciplinas, tá? Nesse encontro remoto. Mas a disciplina finaliza no dia 12 de maio. Certo, pessoal? Vocês entenderam aqui? Mas vocês fiquem tranquilos, vocês vão ser todos notificados, a gente já tem o cronograma, né? A secretaria provavelmente já deve ter enviado para vocês. E lá na disciplina também a gente sempre coloca lá todas as datas para vocês não se perderem. Novamente, o que vocês precisam se atentar é que todas as disciplinas, elas possuem uma atividade avaliativa final que ela é aplicada no encontro, vai ser aplicada no encontro remoto, tá? Que é um sábado que vocês vão ficar o dia todo, basicamente das 8 às 18 horas, desenvolvendo atividades de várias disciplinas, tá? A dinâmica de como vai funcionar, depois a secretaria vai notificar vocês. E aí, no dia 14 de junho, vocês vão ter uma outra programação, que é de conhecer o campus, né? É uma outra programação de visita à universidade. E aí vocês vão ter, não sei se está prevista atividade lá, mas vocês vão ter referente ao segundo cronograma, tá? São disciplinas de outro cronograma, do segundo cronograma. Que aí, essas disciplinas agora vocês vão finalizar no dia 12. Certo? Passando aqui, pessoal, então, para explicar para vocês como é que vai funcionar essa primeira atividade. É importante, eu recebi uma notificação no fórum sobre até uma confusão de texto. É importante falar sobre isso. As atividades que vêm naquele documento da apostila de vocês, elas são atividades de fixação, tá?
o professor ele tem a autonomia ou para pedir para que vocês desenvolvam as atividades que estão lá, ou não, tá? Isso é uma decisão do próprio professor. Então, todas as atividades que vêm lá naquela apostila, na minha disciplina, elas vão servir para fixação de vocês. Então, é importante que vocês façam, para vocês perceberem a compreensão do conteúdo, né? Como é que está a compreensão do conteúdo de vocês. Para a unidade 1, especificamente, a única atividade que vocês vão fazer é sobre a leitura desse texto, da cultura das mídias à cybercultura. Como é que vocês vão desenvolver essa atividade? Vocês vão, esse texto, eu vou explicar isso para vocês hoje, nós vamos ter uma aula daqui a pouco sobre isso, mas esse texto, ele fala basicamente sobre algumas formações culturais, né? Sobre algumas passagens de culturas relacionadas à tecnologia e relacionada à mídia. É um texto da professora Santaella, da Lúcia Santaella, muito interessante, que ela vai falar sobre as diversidades de formações culturais, né, dentro desse processo de mudança. Então, ela fala do que começa com a cultura oral, a cultura escrita, impressa, né, a cultura de massas, a cultura das mídias, até chegar na cultura digital, ou num contexto de cybercultura, que a gente diz. Então, o que vocês vão fazer para essa atividade 1? Vocês vão fazer a leitura desse texto. Quando vocês fizerem a leitura desse texto, vocês vão fazer um texto, né? Um texto descritivo aí, dizendo, né? Apresentando quais são essas formações culturais que a autora ela apresenta. A diferença dessas formações culturais, ou seja, os tipos, qual que é o tipo de tecnologia que a gente tem na cultura oral, por exemplo, e na cultura escrita, na cultura impressa, né? Quais são os meios de comunicação que são predominantes aí para cada tipo de formação cultural? E aí é importante vocês observarem os critérios de avaliação para que vocês façam a atividade de forma assertiva, tá? Então, eu coloquei aqui os pontos para cada questão que vai ser, para cada critério, né? Os pontos dos critérios que nós iremos avaliar. Então, por exemplo, a capacidade de argumentação crítica, né? Então, a gente espera que vocês vão fazer um texto só de 2 páginas, então nós esperamos que vocês consigam argumentar ali, ter alguma argumentação crítica, né, de comparação dessas formações culturais a partir de um processo de transformação que as tecnologias de informação e comunicação elas trazem para a nossa sociedade. Vocês vão colocar quais são essas formações culturais lá no texto, vão apresentar as características dessas formações, né? Aqui vocês vão ser avaliados também com a expressão da linguagem conforme o que foi proposto, então é texto, né? Então vocês vão ter que fazer uma redação bem argumentativa, uma redação que tenha aí coerência, né? Que tenha coerência textual. Nós vamos fazer uma correção gramatical, vamos fazer uma correção de citações. O que acontece? Vocês ainda não fizeram uma disciplina que se chama normalização de pesquisa. Essa disciplina vocês vão fazer. Para quem sabe trabalhar com a BNT, pode formatar o trabalho com a BNT, tá? Vocês não vão fazer capa, contracapa, nem nada disso. Eu já até disponibilizei lá o template que tem lá o nome de vocês e vocês vão fazer a redação no texto. Seguindo o padrão comum de texto, né? Com espaçamento entre linhas, né? Com utilização de parágrafos, né? E aí, uma das coisas que eu vou pedir para que vocês... espaçamento de 1 e-mail para as linhas e 2 laudas, isso mesmo. O que eu vou pedir para vocês, muitos de vocês ainda não sabem realizar, vocês vão fazer uma disciplina para aprender sobre isso, mas eu quero que vocês já comecem a utilizar. É o uso de citações, tá? Vocês vão fazer citações diretas e indiretas. Lá no template, eu expliquei como é que vocês fazem essas citações, para aqueles que ainda não sabem. A gente sabe que tem muitos alunos aqui que já é uma 2ª graduação, mas tem alunos que não, que ainda não sabem como é que se usa citações. Então, vocês vão observar lá no template que eu disponibilizei,
o que a gente está chamando de citação direta, o que está chamando de citação indireta, né? Nós vamos avaliar essa coerência de texto, a coerência com a gramática e o uso de citações. Vocês não vão ser avaliados, por exemplo, vocês podem perceber que deixa eu olhar aqui, tá vendo? Eu alterei mesmo, eu abri um documento errado aqui. Essa atividade, ela vale 30 pontos, tá? Lá na sala, no ambiente, já tá lá. Lá já tá com as alterações. Foi só um erro aqui dos meus slides. Mas lá já está. Então, vocês olhem lá na sala, no ambiente. Assim que finalizar a aula aqui, eu já vou alterar esses slides para poder disponibilizar ele para vocês com as informações corretas. Mas é 30 pontos que vale essa primeira atividade. Vocês vão observar que dos 30 pontos, o uso das citações diretas e indiretas, ele tem uma pontuação bem baixa, tá? Porque a gente vai avaliar, mas não vai ser com tanto rigor assim, porque vocês ainda não fizeram uma disciplina de pesquisa e normalização, que é a disciplina onde vocês vão aprender. Mas nesse template eu falo sobre citações, como é que vocês podem fazer citações diretas e citações indiretas, tá? Por quê? Para vocês poderem trazer uma afirmação do texto que a autora faz sobre algo que vocês queiram colocar no texto de vocês, e logo abaixo vocês argumentarem. A gente sabe que quando a gente não utiliza citações ou não indica quem são, né, de quem é a ideia do texto que a gente está utilizando, isso configura plágio. Então, por isso que vocês vão usar citações diretas e indiretas. Se vocês tiverem dúvidas nessa questão, vocês podem entrar em contato conosco, podem entrar em contato com as tutoras também, que a gente vai auxiliar, tá? Mas lá no documento eu já explico como é que faz o uso das citações para quem não sabe fazer. Então, vocês vão ainda ter um contato mais rigoroso com a BNT, né, na disciplina que eu falei que vocês vão ter. Então, agora, nesse começo, vocês ainda não têm. E aí, o que nós vamos avaliar com maior rigor aqui é a capacidade de argumentação, é a forma como vocês vão escrever o texto de vocês, tá? E aí, tudo certo, pessoal? Até aqui foi uma breve apresentação de como a disciplina ela está organizada, conteúdo, atividade, para vocês ficarem atentos aí. E aí, agora eu já vou passar para nosso conteúdo, né? Que eu já quero dar uma aula sobre esse texto para vocês, porque ele é um texto fácil, mas ele é um texto também que a professora Santaella, ela faz muitas referências, né? Ela traz muitas referências de outros autores, e aí pode ser que tenha alguns alunos que fiquem um pouco confusos com isso. Tudo certo até aqui, pessoal? Então, ok. Então, lembrando, finalizando a aula, eu vou fazer a alteração no slide, vou disponibilizar lá para vocês, mas lá na sala, o restante do material já está lá com os critérios de avaliação, tudo organizadinho, tá? Com o valor da pontuação, né? Para as atividades, tudo certinho, tá? Então, já vamos entrar no conteúdo da disciplina. Esse texto da cultura das mídias à cybercultura, o advento do pós-humano, ele é um texto de 2003. É um texto um pouco antigo, mas muito atual. Por que eu gosto de trabalhar esse texto? Porque ele traz para a gente um panorama de diversas formações culturais, né? Apresentando o processo de transformação a chegar na cultura das mídias, a chegar na cybercultura, o contexto da qual a gente vive hoje, né? Ele não é um texto que trata especificamente de inteligência artificial ainda, mas a Lúcia Santaella, quando ela escreveu esse texto, ela foi muito visionária nas informações que ela disponibiliza no texto, né? Ela foi muito fantástica na forma como ela traz as informações sobre as diversas formações culturais, né? Então, ela é fantástica nesse sentido, ela foi muito visionária em 2003 em pensar em muitas coisas que ela traz para esse texto. O que ela especificamente ela estuda? Ela estuda a complexidade das culturas, né? Basicamente, ela vai para uma área da comunicação, que é a área da semiótica, né? Ela faz um estudo, ela especificamente estuda culturas contemporâneas
só que a partir do estudo de comunicação. Então, ela vai para o estudo da semiótica, que é basicamente compreender o estudo de construção do significado das coisas. E aí ela traz um conceito de cultura, né? Ela faz essas discussões a partir de um conceito de cultura que é a cultura como um organismo vivo, né? A cultura com comportamentos de adaptações. Então, um dos seus estudos, né? As suas inquietações, elas são para compreender essa complexidade da cultura, né? E ela entende a cultura como uma expansão da própria comunicação também, como uma expansão das tecnologias de comunicação que acabam interferindo, né, em qualquer área aí do conhecimento humano, né? E aí, todas essas transformações, né, de comunicação e de tecnologias, elas vão inaugurando aquilo que a gente chama hoje de cultura digital. Então, ela vai refletindo sobre essas discussões, né? Ela vai trazendo várias dessas discussões, basicamente, para dizer o seguinte: quando ela escreve o texto, né, ainda se falava muito sobre o termo cultura de massas. Depois eu vou explicar para vocês o que seria essa cultura de massas. E aí ela vai dizendo que essa cultura de massas ela vai entrando em crise para o surgimento de uma mídia onde agora o usuário ele pode escolher as suas preferências, que é o contexto que nós vivemos hoje, né? Então, antigamente, a forma como a informação ela chegava nas pessoas era de uma pessoa para outra pessoa, né? Normalmente de grandes conglomerados de comunicação. Então, quando a gente fala de cultura de massas, por exemplo, a gente tem um exemplo aí de um meio de comunicação de massas, televisão, né? Ali de uma forma de comunicação que chegava numa pessoa que era receptor de uma informação, né? Então, dentro do contexto da cultura de massa, né, as pessoas elas são vistas como receptoras de informação. E essa cultura vai entrando em crise para o surgimento de uma outra mídia, né, que ela vai chamar isso de mídia, que é de um usuário que passa a escolher as suas preferências. Então, hoje a gente já tem as plataformas de streaming, por exemplo, que nós entramos lá e a gente escolhe aquilo que a gente quer, né? A gente faz ali as nossas escolhas. E aí ela vai iniciar o texto dizendo que essas novas tecnologias de informação e de comunicação, elas vão mudando não somente as nossas formas de entretenimento, né? Como as plataformas de streaming. Elas não vão mudando só as nossas formas de entretenimento e de lazer, mas elas vão alterando todas as esferas da sociedade, como, por exemplo, o trabalho, né? Se a gente traz hoje para a nossa realidade, a gente já vê mudanças, inclusive, no trabalho. Plataforma, né? Dentro daquilo que a gente chama de plataformização, ou seja, que é de grandes plataformas que oferecem uma diversidade de serviços. Então, o Uber, quando você entra numa plataforma de Uber, você não vê lá somente um local onde você vai pedir um transporte. Ali você também consegue fazer pedido de alimentos e por aí vai, né? De grandes plataformas que começam a serviços que começam a ser migrados para dentro de plataformas para que uma maior quantidade de pessoas consigam acessar, fazer consumo, né? Consumo de produtos, ter ali publicidade, né? E uma série de outras coisas. Então, ela vai dizendo, ela não traz esse conceito de plataformização, mas olha o tanto que ela foi visionária. Ela vai dizendo que essa cultura de massa passa a entrar em crise, e aí agora ela começa a observar isso em 2003, ela começa a observar que começam a existir novas formas de entretenimento, de lazer, né, novas, não só de entretenimento e de lazer, mas que essas transformações começam a alterar todas as esferas da sociedade, trabalho, da saúde, né, e da educação. Pandemia, por exemplo, né, pandemia foi um contexto evidente disso, né, muita gente começou a ter que mudar a forma de trabalho, a ter que mudar a forma de dar as suas aulas decorrente da pandemia. E aí a gente tem um autor que fala, né, já falava, que é o Castells, que ele vai dizer que as tecnologias de informação e de comunicação, elas trouxeram mudanças significativas para o contexto social, para o contexto econômico, para o contexto político, inclusive, né? Então, não tem mais nenhum aspecto da sociedade que não tenha sido alterado
por essas transformações, né? Então, é basicamente esse apanhado de informações que ela vai trazendo aí para a gente durante o texto. Aqui eu trouxe algumas imagens, as pessoas mais velhas vão se identificar com alguns tipos desses produtos, né? Por exemplo, um orelhão, e hoje não utilizamos mais orelhão, lista telefônica, né? Ou as fitas, ou fax, né? Tem um autor que vai dizer, um autor não, no próprio conteúdo de vocês, na apostila, que vai mencionar que o fax ele foi um sucesso, mas o sucesso dele durou pouco tempo, porque logo depois já criaram o e-mail e aí ninguém precisava utilizar o fax mais. Então, foi um dos sucessos, foi uma das evoluções tecnológicas, uma das melhores evoluções tecnológicas que teve em nível de agilidade, mas também o mesmo nível de agilidade, né, para a criação, foi o mesmo nível de agilidade para que uma outra tecnologia chegasse e já se tornasse obsoleta. O Orkut, né? Quem que aí já não teve um Orkut? Eu sei que tem muita gente aqui que provavelmente já teve, né? Que foi uma das primeiras redes sociais, muito parecido com o Facebook, né? A forma de entretenimento ali, lista telefônica. Então, nos últimos 30 anos, a gente passou por transformações muito profundas, né? No contexto social, cultural, educacional, econômico e político, diante das tecnologias de informação e de comunicação. Então, hoje a gente vê novas formas de localização no espaço, GPS, né? As pessoas utilizam GPS, gente. Antigamente, como é que a gente chegava nos lugares? Como que as pessoas conseguiam chegar no endereço, né? Hoje ninguém consegue chegar no endereço, todo mundo usa GPS. Você sabe o endereço, mas você coloca lá no Waze ou coloca lá no GPS para você chegar no endereço, né? A gente ficou tão viciado. Mas antigamente, como é que as pessoas se encontravam? Quando não tinha telefone celular, como é que as pessoas falavam umas com as outras? Marcavam no telefone e você chegava no lugar, estava todo mundo lá. Então, a gente passou por esses processos de transformações, né? E ainda estamos passando, é uma evolução que não para, né? Então, novas formas também de nos relacionar. Quantos aplicativos tem? Aplicativos de relacionamento, né? E aplicativos de o Uber, por exemplo, né? Quem que um dia imaginou que chegaríamos a essa realidade? As pessoas que viveram no processo de transição, como eu e como muitos que estão aqui, olhar para essas tecnologias hoje, a gente até assusta, porque nós vivemos no período da transição, né? Das mudanças. Então, talvez aqui nós tenhamos também alunos que já nasceram dentro desse contexto digital, né? E aí, de repente, não vê tanta, né, diferença assim. Mas quem passou pelos processos de transição consegue ter uma visualização da forma como essas transformações elas vieram, né? Essas mudanças elas apareceram. Então, a própria noção de cultura também, né? Passa a ser afetada por esse processo de transformação. E aí a Santaella vai chamar isso tudo de digitalização do eu na vida cotidiana, ou seja, porque a forma como a gente se entrelaça com a própria tecnologia de informação e de comunicação para as coisas cotidianas, né? Para a forma como nós estamos imersos nesse universo, né? Também nos transforma, também transforma a cultura, né? Então, ela vai chamar isso de digitalização do eu na vida cotidiana. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma própria evolução dos meios de comunicação. Então, aqui vocês vão ver que antes a forma como a informação ela era disseminada era de um para um, né? Depois passa a ser de um para muitos, por exemplo, na figura do rádio ou na figura da televisão. E aí, quando chega o computador, quando chega agora, né, os celulares, né, os smartphones, a gente já tem um outro processo de construção. Então, antes, o que nós éramos chamados somente de receptores ou de consumidores de informação, porque a informação só chegava até nós, nós já temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva da produção. Então, hoje, todos nós somos produtores e somos consumidores de informação ao mesmo tempo.
Então, nós recebemos informação, mas nós também construímos, né? Então, essa forma de lidar com essas novas tecnologias nos trouxe a possibilidade também de criar informação, de produzir informação o tempo todo. Né? Então, a gente sai daquela posição passiva para um sujeito que escolhe, para um sujeito que interage com a mídia, que interage com a tecnologia, né? Então, hoje você escolhe aquilo que você quer ver, você liga lá o seu Netflix ou o seu outro streaming e você pesquisa, vê aquilo que você quer e você acessa. Quando você não quer ver mais, você muda e vê outra coisa, né? Assim com música, Spotify e por aí vai. Então, esses são um dos grandes processos aí de transformação que nós temos, é uma grande característica da nossa sociedade hoje. Somos produtores e somos consumidores, não somos somente consumidores de informação. E aí, a Santaella, ela vai dizer que, quando ela chama isso, esse aspecto da mudança de cultura das mídias, ela vai dizer que essa cultura não se confunde com a cultura de massas, ela também não se confunde com a cultura virtual, também não se confunde com a sabercultura, que eu vou apresentar os conceitos para vocês, mas ela perpassa, tá? E aí, quando ela fala que ela perpassa todas essas outras formações culturais, é interessante porque ela vai dizer que tudo isso se mistura, né? Ela não vai dizer que quando existia uma cultura oral, passou a existir a cultura da escrita dentro de uma perspectiva linear, né? Como se uma nascesse a outra e aquela que passa a deixar de existir. Não, mas elas vão se convergindo o tempo todo. Elas vão se misturando. Então, ela vai chamar a cultura das mídias essa forma de como esses elementos eles foram sendo semeados por processos de produção, por processos de distribuição e por processos de consumos comunicacionais. E aí, ela lança essa ideia da cultura das mídias em 1982, então olha o tanto que ela foi visionária, né? É um texto antigo, mas é um texto muito atual para quem entende bastante do assunto, porque ela lança essa ideia de cultura das mídias em 1982. Ela não tinha um entendimento real do que seria isso, ou do que era essa cultura de mídias, porque na época todo mundo começou a falar sobre mídias, né? De repente, ninguém falava sobre, de repente as pessoas começaram a falar sobre usar essa palavra mídias, mas falava-se naquele contexto sobre cultura de massas, basicamente uso TV, rádios, né? Então ela vai dizer, quando ela surge com essa palavra das mídias, né? Ela vai dizer que essa palavra ela era usada muito para publicitários, né? Publicitários que tinham o costume, até hoje ainda tem o costume de falar assim, me manda aquela mídia, pode ser um papel, uma mídia impressa, né? Publicitário tem esse costume, mas não de ver a mídia, né? A palavra mídia como um processo de formação cultural. E aí ela vai se indagando, né? E ela vai fazendo as suas observações ali no texto para dizer como é que essa palavra mídia ela foi se incorporando na cultura para denominar o que ela vai chamar de cultura de mídias, né? Então ela faz esse apanhado para falar, olha, a mídia ela era considerada como isso. E aí ela vai se incorporando na cultura, de repente todo mundo começa a falar sobre cultura das mídias. Então, o que seria essa cultura das mídias? E aí ela vai no texto tentar trazer um conceito do que seria essa cultura de mídias. E é interessante que ela diz que essa cultura de mídias, ela não se confunde com cultura de massas, ela não se confunde com cultura virtual, com cybercultura, mas é como se ela perpassasse de forma intermediária sobre todas essas definições, tá? E o que seria essa cultura de mídias? É a forma como esses elementos, como essas transformações, ela foi sendo semeada por processos de produção, de distribuição, de consumo, né? E aí é o que vai dando encaminhamento para o surgimento de uma cultura digital, que a gente fala hoje. E aí ela traz a formação dessas culturas, né?
ela vai dizer que são processos, que tipo de processos são esses, né? São processos que vão crescendo no terreno sociocultural para o surgimento de uma cultura que ela vai chamar de virtual. Então, quando ela fala sobre as formações socioculturais, aí ela traz essa diversidade de formações socioculturais. Ela fala sobre cultura oral, sobre cultura escrita, cultura impressa, sobre cultura das massas, a chegar na cultura das mídias, a chegar na cultura digital. Então, ela vai trazendo esses processos de formações culturais, mas ela tem um entendimento de que esses processos de formação culturais, eles não aconteceram em períodos culturais que são lineares, por exemplo. O que a gente está falando sobre essa questão de ser linear, né? A cultura da escrita, quando ela surge, ela não apaga a cultura oral. A cultura impressa, quando ela surge, ela não apaga a cultura da escrita. A cultura de massas não apaga a cultura impressa, nem da escrita, nem a oral. A cultura das mídias também não apaga, e nem a cultura digital ela apaga. Depois ela vai chamar isso aqui tudo de convergência, né? É como todas essas formações socioculturais, elas se misturassem o tempo todo, né? Então, quando a cultura da escrita ela surge, ela se mistura também com a cultura oral. Então, isso é um detalhe bastante interessante que ela traz no texto, né? Que é importante vocês ficarem atentos. E por isso que ela vai dizer que esses processos de formação socioculturais, eles são como passagens, ela vai chamar como passagens, que é o que? É uma passagem de uma cultura para uma outra, mas não que uma deixe de existir em função da outra, na verdade, todas elas se misturam, tá? Todas elas se convergem. E aí é interessante porque ela vai dizer que cultura das mídias é a forma como esses elementos eles foram sendo semeados. Então, que elementos, né? Essas formações socioculturais, elas foram semeadas por formas diferentes. Que formas diferentes? Por processos de produção, novos processos de produção, novas formas de distribuição, né? Novas formas de consumo. E aí tudo isso vai se convergindo, né? E aí vai formando. Então, ela vai dizer que as mídias, elas acabam dando formação, dando forma para novos ambientes sociais. E aí é interessante a gente pensar o que são esses veículos, né? Quando a gente fala sobre veículos de comunicação e tudo mais. Ela vai dizer no texto dela que veículos, eles são só canais. Que se não fossem a mensagem que neles perpassam, né? Eles estariam esvaziados. Então, o que são esses veículos, né? Que a gente viu aqui? Eles são só canais que dependem de uma mensagem, porque senão eles estariam esvaziados. Ou seja, eles possuem, cada veículo possui diferentes linguagens, diferentes sistemas sígnicos, né? E isso vai se configurando dentro de veículos aí e com o seu potencial para cada um. Então, também possui as suas várias linguagens, né? Como a televisão, a gente vê a mistura, né? Da forma como é com a televisão, da forma como é com o rádio, hoje Spotify, que todo mundo ouve, com os podcasts que todo mundo ouve, que possui ali as suas linguagens diferentes, possuem ali a sua forma de mensagem, né? Mas veículos são só canais e que dependem também de uma estrutura de mensagem, né? Para que se denomine enquanto mídia. Então, o que ela vai chamar de fato que são as mídias? Mídias são suportes materiais, são canais físicos, né? Dos quais as linguagens se corporificam, ou seja, o que é essa linguagem se corporificar? É essa linguagem que essa mídia ela depende, tá? Esse suporte material, se não fosse a linguagem, se não fosse aquilo que ele carrega, ele estaria esvaziado, como eu falei. Então, ele vai se misturando,
tá? E ele vai se misturando através do seu objetivo, através da forma ali para a qual ele tem um objetivo. Então, os suportes, ela vai dizer isso por quê? Porque ela estuda semiótica. Então, ela vai falar exatamente sobre um processo sígnico que tem ali. Mas o que ela vai dizer? Olha, os suportes, eles mudam. Ou seja, todo suporte, ele pode mudar, ele pode alterar. Rádio, por exemplo. Hoje a gente tem Spotify, um exemplo. Ou outros, né? Deezer, ou outras formas. Eles alteram, certo? O suporte, eles vão mudar. Mas o princípio semiótico não, ou seja, a natureza não vai mudar, a razão de existir não vai mudar. É a mesma discussão quando a gente vai falar sobre livro e sobre e-book. O suporte pode mudar? Pode. O suporte dos livros mudam? Mudam, né? Hoje todo mundo acessa aí e-books, né? E as outras plataformas para fazer leitura. Mas o princípio, a razão de existir daquilo não muda, tá? E aí o suporte vai dando domínio à técnica ou à tecnologia de comunicação que é mais recente. Então, é legal da gente prestar atenção, que o suporte ele vai dando um domínio a uma técnica, a uma tecnologia que é mais recente. Então, hoje a gente tem os e-books. O suporte e-book ele vai dando domínio a uma técnica mais recente, né? E por aí vai, a outras diversidades de plataforma. A Viviane levantou a mão. Viviane, você quer fazer alguma pergunta? Eu ia chegar nessa parte, que é quando ela vai dizer sobre o do McLuhan, né? Que é quando ela chega na parte para discutir sobre o McLuhan. Quando ela chega na parte do texto, para aqueles que leram, né? Para quem não leu, depois vai ler. Quando ela vai chegar no texto para falar sobre o McLuhan, o que ela faz? Porque o Luhmann, ele fala que o meio, ele é a mensagem. Né? Então, são duas perspectivas de comunicação diferentes. O que ela faz? Ela tira a centralidade dos meios, né? Ou seja, ela vai dizer que a mudança da cultura ela só é decorrente dos meios tecnológicos ali. E por que ela faz isso? Para ela poder pensar que os signos eles circulam nesses meios, tá? E que é que os signos são responsáveis não só para mudar o pensamento e a sensibilidade dos seres humanos, mas também para proporcionar ali o surgimento de outros ambientes socioculturais. Então, ela vai dizer o seguinte, né? Quando ela vai dizer sobre a determinação da linguagem, eu não sei se é sobre isso, eu acredito que seja sobre isso que você está perguntando. Quando ela vai dizer sobre a determinação da linguagem, que o Luhmann, ele não faz isso. O que o Luhmann faz? O Luhmann, ele junta tudo. Ele diz que o meio é a mensagem. Ela não. Ela fala que a mensagem é o que é responsável por mudar, né? Aquilo que circula ali dentro daquele processo é que é responsável por mudar. Por isso que ela separa o suporte. O Luhmann não, o Luhmann vai dizer que tudo isso tem um processo de interferência. Ela não, ela separa o suporte. Por isso que ela vai dizer, ó, veículos são só veículos. Se não fossem as mensagens que esses veículos possuem, né? Esses veículos estariam esvaziados. E aí o Luhmann junta tudo. Ela vai dizer, não, tudo depende daquilo que circula ali naquele meio. É aquilo que circula ali que é responsável para moldar pensamento, para moldar sensibilidade dos seres humanos, que é aquilo ali que é responsável para o surgimento de outros ambientes socioculturais. Então, quando ela fala isso, ela vai dizer sobre a determinação da linguagem. E aí, por isso que ela vai para o âmbito da semiótica. Eu não vou entrar nos detalhes da discussão da semiótica aqui, senão a gente fica louco, que é um outro viés de comunicação. Mas ela entra especificamente para falar sobre a linguagem. Isso é uma coisa que o Luhmann ele não faz. Então, na época, quando surgem essas diversidades de teorias de comunicação, né, essas teorias na época, elas surgem, né, e elas vão separar o modo como a mensagem ela é transmitida, justamente para discutir sobre, por exemplo, os veículos de massa, né,
quem que é o receptor, quem que não é. Nessa época surgiram muitos estudos de recepção para entender a forma como o receptor recebia uma mensagem, né? E por aí vai. Então, ele colocava uma ênfase nos meios. Por isso que ele escreveu o livro, né? Do meio ser a mensagem. Ele colocava uma ênfase nos meios. E ela não, ela colocava a ênfase na mensagem. Ela dizia que a mensagem é que é determinada, né, pelo meio. Não sei se você conseguiu entender, mas é basicamente essa discussão. Vocês vão passar por uma discussão que ela faz sobre o Luhmann lá, mas o que é importante de vocês compreenderem nisso é que o Luhmann, ele dá centralidade para o meio. Né? Na verdade, não. Na verdade, ele dá centralidade para o meio, para tudo. Então, ele junta tudo. Ela não, ela separa. Ela fala que a linguagem, aquilo que circula ali, é que determina. Tá? Então, é basicamente essa discussão que eles fazem. E aí é por isso que ela fala, né, que as mídias elas são só suportes, que o que vale, né, é a linguagem que muda ali, porque a linguagem é que vai mudar o suporte. É uma das coisas que ela faz, né? Ela vai dizer, ó, é a linguagem que muda o suporte, é o que circula ali que vai dar origem a outras coisas, né? E ela vai fazendo essa discussão. Então, deixa eu já continuar aqui. Ela vai dizer que as mídias, elas são só meios, e os meios, como o próprio nome diz, são só meios, né? Por quê? Porque eles são o quê? Suportes materiais, eles são canais físicos nos quais a linguagem vai tomando forma. Então, é isso que ela vai dizer, olha, a linguagem, ela vai tomando forma, ela vai se corporificando ali, ali naquele meio, através da forma como ela vai se transitar ali, né? E ela vai dizer, ó, que as mídias elas vão conformar, elas vão criar novos ambientes sociais. Essas discussões relacionadas à comunicação, elas existem até hoje, né? A gente tem vários teóricos de comunicação que cada um vai fazer uma discussão sobre o seu ponto de vista. Então, a Santaella, como estuda muito semiótica, ela vai para a linguagem, ela vai para o estudo da semiótica, né? O Luhmann já vai para outro caminho. E vários outros autores, cada um pega o seu gancho ali naquilo que lhe interessa do seu estudo e ele vai estudando. E aí, quando ela vai falar sobre linguagem, né, ela vai falar que existem diferentes linguagens, diferentes sistemas sígnicos que eles vão se configurando dentro dos veículos de acordo com o potencial de cada veículo. E aí, além disso, e é por isso que ela centraliza a discussão dela na linguagem, porque eles vão se misturando e eles vão se tornando híbridos, né? Se a gente pega o celular, hoje a gente faz tudo no celular. A gente tem televisão, a gente tem rádio, a gente tem tudo no nosso celular hoje, né? Então, a gente vai vendo que o suporte, ele vai, de certa forma, se tornando híbrido, vai se misturando e as linguagens, elas vão circulando ali nesses suportes. E aí a gente chega dentro de uma discussão que é a discussão da cybercultura, né? Para a gente conseguir compreender o que seria então, né? O que é essa cybercultura? A cybercultura, a gente precisa entender que ela tá, e aí não só ela, né? Vários autores estão falando de uma cultura que é caracterizada pelo quê? Pelo uso de redes, de uma cultura que é caracterizada pela interconexão, pela criação de comunidades virtuais, pela inteligência coletiva. É uma cultura que ela é marcada pelo digital e também é marcada pelas suas técnicas, né? Então, é o surgimento de novas tecnologias, né, de suportes também, que vão propiciando para um usuário a escolha e um consumo individualizado, né, em posição ao consumo massivo. Então, o que nós tínhamos antes? Isso é legal para vocês compreenderem. O que nós tínhamos antes? Antes e a gente tem até hoje também, mas antigamente a gente só tinha um consumo que era massivo, ou seja, daquilo que era produzido de um para muitos,
né? Então, a gente vê, por exemplo, se for tratar o caso da televisão, a gente vê quais são os programas de televisão, né? As formas de produção, que era de um para muitos. E hoje não. Hoje você tem um consumo individualizado. O que ela está chamando de consumo individualizado? Você escolhe aquilo que você quer acessar, né? Você pesquisa aquilo que você quer acessar. Você acessa aquilo que você quer acessar. E esses são processos que estão numa transição, né? Ou seja, tira o foco da recepção, né, que eram aqueles estudos voltados para os meios de massa, como o Luhmann e vários outros, né, estudavam sobre isso e contrapunham várias questões, mas nos posiciona para quê? Para um processo de busca, para um processo de entretenimento. Então, isso é uma das características, né, que a gente tem aí relacionado ao que a gente está chamando de cybercultura. Então, é uma cultura que é caracterizada, esse aqui eu já falei para vocês, uma cultura no transitório. O que é cybercultura dentro desses processos de transição? E aí, o que é cultura, né? Aquilo que cultiva, aquilo que faz nascer, aquilo que dá forma. Então, a gente precisa entender a cultura também dentro de um processo recursivo, tá? Dentro de um conjunto de formas que vão se emergindo, né? Ou seja, e que constrói temporariamente uma realidade. Por que temporariamente uma realidade? Porque ela tem o potencial de ser transformada e de também transformar. Então, a cultura, ela faz isso, né? Ela transforma, ela se retroalimenta, né? Mas ela também alimenta, ela também se transforma, né? E vai transformando também as demais coisas. E aqui é interessante, né? Só para vocês entenderem a formação de cada cultura. Então, a gente tem aqui a cultura das mídias. O que seria essa cultura das mídias? É a cultura do disponível, né? Ou seja, ela, quando ela traz esse apanhado de discussão, ela vai dizer, né? E aí o que é legal vocês entenderem é por que ela começa a falar sobre mídia? Porque era um termo que não era falado. E aí começa-se a falar sobre isso. E aí, na fissura né, dos teóricos, compreender o que seria isso de mídia que está surgindo, que cultura é essa caracterizada, onde o usuário agora ele escolhe aquilo que ele pode, né? Que tipo de mudança e de transformação é essa? Ela vai chamar esses processos de transformação de cultura das mídias, que é essa cultura do disponível. Mas depois ela chega na cybercultura para falar que é a cultura do acesso, né? Ou seja, de um usuário que busca a sua informação, de um usuário que escolhe aquilo que ele quer acessar, né? De um usuário que não é mais passivo. E aí ela fala de uma cultura digital, que é basicamente o que é essa cultura digital? É esse aspecto da convergência, né? Onde junta todas essas formações socioculturais, né, dentro da cultura de massa, a cultura de mídia, a cultura digital, e tudo isso vai trazendo o que a gente chama de hibridização em relação a todas as eras. Então, todas as eras que ela traz, ela vai chamar, né, aquelas eras que eu falei, que é a cultura oral, a cultura da escrita, digital, nananã. Ela vai colocar isso tudo junto, né, para dizer que existe um processo de hibridização e todas são caracterizadas pela cultura digital, né, ou seja, essa convergência, essa mistura, né, de todas essas eras. E aí, o que seria, né, essa convergência? Essa convergência ela é responsável pelo nível exacerbado que a produção e circulação da informação marca nessa cultura digital, principalmente no âmbito computacional e informacional, né? Então a gente vê aí uma transição das funcionalidades básicas, né, dos meios de comunicação tradicionais para se adequarem a um novo formato, né, digital. Podcast é um exemplo claro disso. E aí a gente vê desdobramentos que vão modelando e vão remodelando não só os suportes,
mas inclusive o próprio sentido de cultura, né? Por isso que eu falei que a gente precisa, dentro desse âmbito das discussões de tecnologia de informação e comunicação, a gente precisa pensar o próprio sentido de cultura, que também vai se retroalimentando nisso, né? Então, a gente vê o impacto, por exemplo, do computador sobre a cultura, sobre a economia, sobre as redes, as máquinas, e aí ela vai fazendo essa discussão para chegar numa última discussão que ela faz, que é dizer que as máquinas elas vão cada vez mais ficar parecidas com o ser humano. Ela não chega na discussão sobre inteligência artificial, se eu não me engano, ela não comenta sobre isso, mas olha o tanto que ela foi muito visionária, né? De um texto de 2003, ela já começa a pensar sobre essas coisas, né? Então, o que seria essa convergência, né? Essa cultura de mídias? Os fluxos, eles vão sendo transmitidos aí através de múltiplas plataformas de mídia, então a gente vê diversas plataformas de mídia, a gente vê uma cooperação entre múltiplos mercados midiáticos, ou seja, de um conglomerado de comunicação, por exemplo. Então, quando a gente entra nessas plataformas, né? Por exemplo, eu gosto de dar sempre o exemplo do Uber, que é um exemplo claro, ou até do iFood. Você entra lá, você vê várias coisas lá dentro, né? Você não vê só um pedido de um alimento lá, você já vê a incorporação de uma diversidade de serviços lá dentro, né? Ou seja, isso está dentro do que a gente chama de plataformização, ou seja, de fazer com que o usuário vá para essas plataformas, porque lá dentro ele consegue consumir muito mais, porque ele não vai pedir só uma comida, ele vai ver uma publicidade ali, ele vai ver alguma coisa lá dentro que vai chamar a atenção, né? E isso vai transformar, de repente, ali o seu olhar. A gente tem também como eu falei, esse comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca de experiências, de entretenimento, né? Isso a gente vê também muito nos jogos, né? Tem muitas coisas, muitas informações também dentro dos jogos, né? Então, existe aí um comportamento migratório dos públicos que vão em busca de entretenimento em diversas plataformas. Isso faz parte de um processo de cultura, né? De um processo de cultura. E aí, novos conglomerados acabam tendo interesse de controlar essa indústria também de entretenimento. Esses conglomerados, a gente poderia dizer que seriam... como é que eu vou dizer para vocês? Que muitos de vocês não moram aqui em Goiás, né? Mas existem grandes conglomerados, por exemplo, de comunicação. Aqui, vou dar um exemplo daqui. Aqui nós temos uma empresa que se chama Jaime Câmara. Essa empresa, ela tem a parte de TV e a parte de TV dela é jornal, né? Que a gente tem aqui e ela é parceira da Rede Globo. Então a gente tem o J1, o J2, enfim, que é a que funciona em parceria com a Rede Globo, né? O que acontece? Lá ela não tem só TV. Lá ela tem jornal também, que é o jornal daqui e que é o Jornal Popular, né? O Correio Popular. Ela tem também outros tipos de funções, né? Ela tem também outros espaços ali, né? Outros trabalhos. Então, isso é uma das coisas que a gente chama de conglomerados, né? Ou seja, de grandes empresas que vão criando várias formas ali, né? Dentro da indústria do entretenimento e que vão fazendo as suas distribuições. A gente tem, nesse exemplo também tem Apple, né? Tem vários outros tipos de exemplo que a gente poderia dar aqui. Aí, ela diz o seguinte, né? Dentro do âmbito da convergência, que entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas plataformas de mídia. Né? A nossa vida também, os nossos relacionamentos, as nossas memórias, os nossos desejos também fluem, né, por esses canais de mídia, né? Existe uma das coisas que a gente chama hoje que é a datificação da vida,
O que significa essa dataficação, né? Datificação da vida. Então, todos nós temos uma vida digital. Essa vida digital, ela é daquilo que a gente, das nossas preferências, né? Então, existem grandes bases de dados, né, que fazem coleta dos nossos dados, né, coletas de dados comportamentais, porque isso vai virar, de certa forma, uma preferência, um estudo de preferência do seu consumo. Então, quando você, por exemplo, esse é um exemplo bem mais básico, né, mas se você vai, por exemplo, no Google e digita lá no Google que você vai pesquisando um hotel ou um lugar para viajar, quando você entra no Facebook, de repente vai aparecer para você um anúncio, né, de um lugar bom para você ficar. Quando você visita, por exemplo, uma loja e a sua localização do telefone ela está ativada, possivelmente, se aquele lugar está buscando avaliação, você vai receber uma notificação da Google pedindo para você avaliar aquele lugar que você esteve. Então, esses são processos de datificação da vida, ou seja, são de grandes empresas, né? E a gente sabe quem são as Big Techs, a gente tem aí Google, Apple, Microsoft, né? As grandes empresas que conseguem fazer esses tipos de coletas de dados, né, em grandes bases de dados para oferecer para o seu usuário um consumo mais personalizado, né, para que você não precisa gastar tempo para procurar as coisas, né, nós iremos até você não precisa se preocupar com o tempo em relação a isso. É basicamente isso que a gente chama de dataficação da vida. E aí a gente está entrando nessa era, né, de transição e de transformações. Isso envolve tanto a forma de produzir, quanto a forma de consumir também, né, dos meios de comunicação. E aí ela chega numa discussão que ela vai falar do pós-humano. Essa discussão que ela fala do pós-humano é bastante interessante porque a gente tem um texto de 2003, né? Mas ela vai dizer que as máquinas elas vão ficando cada vez mais parecidas com o ser humano. E aí ela vai se debruçando ali nas suas discussões, e ela faz isso porque, como eu falei, ela estuda semiótica, então ela vai seguir para o estudo do significado, tá? Para o estudo da linguagem e dos significados. E aí, quando ela chega nesse termo, é para sinalizar as transformações que as tecnologias de informação e de comunicação elas estão trazendo para aquilo que diz respeito à vida humana, né? As transformações tanto a nível psíquico quanto social e do ponto de vista antropológico também. Então, cada vez mais estamos sendo mediados por tecnologias, né? E a gente vai passando por um processo que é de corporificação das tecnologias, e quando ela fala isso, é de um processo de ser atravessado por tecnologia, mas a tecnologia está embutida no corpo. Por isso que ela vem com essa ideia de pós-humano. Quando ela fala de pós-humano, ela não está falando de robô, ela está falando de uma tecnologia que cruza o corpo, né, de uma tecnologia que tensiona aquilo que é humano também. Então, por exemplo, quando ela fala, né, do próprio aparelho fonador, que é uma tecnologia, né, de tecnologias, por exemplo, do corpo, perna mecânica, que já é inserida no corpo, e ela vai fazendo uma diversidade de discussão sobre ela para tensionar o que está sendo chamado de humano, né? Então, quando ela fala sobre isso, e aí a gente vai para um exemplo mais claro, que é a escala do corpo, para entender. Então, por exemplo, perna mecânica, né? A gente já vê pessoas, por exemplo, que utilizam marca-passo, né? Que utilizam outros equipamentos no coração. Então, a gente já vê aí essas tecnologias que vão atravessando, né? Então, nós somos atravessados o tempo inteiro por tecnologia. Então, quando ela chega nessa ideia do pós-humano, era justamente para fazer essas discussões, que é para dizer o seguinte, a gente está assistindo a uma emergência, a uma evolução, cada vez mais nós somos mediados por tecnologia, essas tecnologias elas vão fazendo parte do nosso corpo, elas vão corporificando, né? As tecnologias vão se corporificando em nós e nós somos atravessados por essas tecnologias.
E aí, o que é legal, né, da gente perceber de toda essa discussão que nós fizemos, é que a própria ideia de cultura, a própria ideia de sociedade, não pode ser mais ser reconhecida, né, ou compreendida por aquilo que constitui ativamente a nossa individualidade, a nossa corporeidade, a vida social, as relações sociais, as instituições. Então, a gente está de frente com novos desafios, com novas formas de buscar, com novas formas de se relacionar, né? Com novas formas, inclusive, de relações de poder, de economia e de sociedade. Então, são essas as transformações, né? E aí, por que eu trouxe esse texto para a gente discutir hoje? Para vocês perceberem, né, e de um ponto de vista mais crítico, da forma como as tecnologias elas vão atravessando, né, a nosso cotidiano, a nossa vida, os processos de mudança, os processos de transformações que isso vai trazendo para o nosso cotidiano, né, que isso vai gerando aí para o nosso cotidiano. Então, essa era a ideia da discussão desse texto, e é isso que vocês vão fazer na atividade de vocês, né? Vocês vão colocar ali, do ponto de vista do texto, as discussões, né? Ou aquilo que vocês vão percebendo, né? De importante de discutir sobre esses processos e sobre essas alterações, né? Sobre essas mudanças, certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, quer comentar alguma coisa? Deixa eu olhar no chat aqui, que eu não estava vendo. Essas discussões, Viviane, são discussões que os próprios teóricos eles fazem. São discussões que a própria Lúcia Santaella se debruça, né? E que outros teóricos também vão se debruçando. É confuso mesmo, mas é porque cada autor, cada teórico, ele tem uma perspectiva de discussão, né? Então, a Lúcia Santaella, quando ela vai falar sobre isso, ela vai para a linha da qual ela defende, então ela vai para a linha da semiótica, que ela vai falar sobre a linguagem, né? O Luhmann não, então existe um contraponto, inclusive, entre isso, né? E é isso que os teóricos fazem, eles discutem sobre isso o tempo inteiro para colocar as suas posições, né? E as suas vertentes daquilo que eles acreditam, com base nas teorias. No caso da dança, o corpo é o meio e a mensagem daí a gente já encontra autores que vão discutir que não existe essa separação, né? Que não existe essa separação entre o meio e a mensagem, né? E aqui no seu caso a questão do corpo e da mensagem. O que acontece? Esse texto da Santaella, por isso que eu gosto de falar sobre ele e eu trouxe ele para vocês. Porque ela traz a forma de escrita que ela faz e a forma como ela vai se posicionando no texto, às vezes ela vai trazendo referências de outros autores que vocês não têm leitura. Ela faz isso. Então, por exemplo, quando ela fala do Luhmann, por exemplo, ela menciona ele, mas ela não aprofunda sobre ele no texto. Só que vocês não têm a leitura do Luhmann. O que eu quero que vocês compreendam, porque senão a gente passa o dia inteiro aqui discutindo sobre o texto dos dois e a gente não vai chegar a gente não vai chegar a uma concordância sobre isso, porque é isso que os teóricos eles fazem a vida toda. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção no texto
e se aprofundem são as formações culturais. É perceber que cada formação cultural, ela surgiu num período, e as mudanças que a tecnologia trouxe, ela fez com que surgisse outros períodos, que é isso que a Santaella faz. Ela vai falar que a própria linguagem, aquilo que circula ali naquele meio, é que fez reinaugurar a necessidade de criação de um outro suporte, basicamente, tá? De uma outra forma. E aí o que eu quero que vocês prestem atenção é nesse processo de evolução, mas não de uma evolução que surge, por exemplo, a cultura da escrita e a oral deixa de existir. Surge a cultura impressa e a escrita deixa de existir. Não, elas vão se misturando a chegar no que a gente chama de cultura de mídias, que é esse processo de hibridização, esse processo de convergência de tudo misturado. Então, hoje você pega o seu telefone e você tem acesso no seu telefone a qualquer coisa. Você tem TV, você tem rádio, você tem redes sociais, você tem streaming, você escolhe, você faz aquilo que você quer fazer no seu telefone, né? Então, é isso que vocês precisam se ater. Se vocês tiverem dúvida na hora de ler o texto e perceber que ela está fazendo menção a alguns termos ou alguns autores que vocês não conhecem, eu dou a sugestão para vocês irem pesquisar. Vai ser muito esclarecedor para vocês, né, compreenderem isso até para a parte do estudo de vocês, que faz parte. Mas, se vocês tiverem dificuldades, porque ela faz isso, ela traz alguns aspectos de leituras que vocês não tiveram. Atente-se ao processo de transformação, atente-se à mudança, que é isso que eu quero que vocês percebam. A mudança, o que mudou, o que transformou, olha o que as tecnologias estão fazendo conosco, né? Olha para onde elas estão nos levando. Não só do ponto de vista crítico, que é legal a gente pensar do ponto de vista crítico, né? De implicações, às vezes do medo, né? Ou daquilo que possa surgir, mas também do ponto de vista positivo, do tanto que ajuda, do tanto que colabora, né? Olha, se não fosse a tecnologia, a gente não estaria aqui numa EAD usando RNP, né? Numa videoconferência aqui, né? Falando para não sei quantos alunos tem aqui, mas eu sei que eu tenho cadastrado lá aproximadamente 90 alunos matriculados em uma disciplina. Então, é isso que eu quero que vocês se atentem, né? Essas mudanças, essas transformações. E aí ela fala sobre esses processos de transformações. De tipos de cultura. Tem um outro texto que eu recomendei lá, que ele é bem interessante também. E ele é bem explicativo, que ele fala, o professor Dalton, ele vai falar dos tipos de... ele, na verdade, a partir de uma observação que ele faz do social e das pessoas, ele categoriza em vários tipos de cultura. Ele vai falar de cultura, ele vai falar do ponto de vista da comunicação, da informação. É um texto bastante interessante também. Mas tem muitas outras bibliografias para aprofundar nos tipos de cultura. Eu vou disponibilizar lá para vocês também. Vou colocar isso lá para vocês. Vocês vão estudar sobre, por exemplo, registro do conhecimento, vocês vão fazer algumas disciplinas que vão trazer embasamentos sobre cultura oral, sobre escrita, sobre a impressa, principalmente, né? Porque a gente trabalha também com documentos, com informação. Então, vocês vão ter a oportunidade de se deparar, né, com outras disciplinas que vão ser complementares à discussão desse texto especificamente. Não. A leitura da apostila, na unidade 1, ela não vai trazer essas considerações relacionadas ao processo de transformação. Ela vai trazer, ela vai explicar o que é tecnologia em si mesmo, tá? Ela vai dizer lá quando surgiu o primeiro computador, né? Como que foi, quem que criou, como que essas máquinas foram surgindo, vai trazer uma noção sobre o que é hardware, sobre o que é software, as diferenças ali para vocês compreenderem, né? Mas ela não vai trazer esse ponto de vista das transformações que a gente está discutindo aqui hoje, não. Mas do ponto de vista
de técnico mesmo, né? De software, de hardware e tudo mais. Hoje a gente usa muito o termo cultura digital, né? Ou cybercultura, que a cybercultura, na verdade, é o nome do que é dado ao tipo de estudo, né? Quando a gente fala, por exemplo, cybercultura, é o nome que a gente dá ao tipo de estudo sobre essas mudanças de cultura, né? Essas transformações da cultura. Mas há um paradigma, né? Há um momento que a gente vive, normalmente a gente usa sempre o termo cultura digital. Cultura das mídias, ela usou para falar sobre isso lá no início, quando começa, né? E aí ela faz o desenvolvimento da discussão dela para falar que a mídia, ela é esse processo de mudança, a mídia é esse processo de transformação. Aí ela entra na parte para falar, olha, a mídia, ela marca esse processo de mudança e transformação, mas ela é só um veículo. Então, a gente está falando de uma cultura de mudanças de suporte, mas o princípio semiótico, o princípio da linguagem, aquilo que circula ali, a comunicação que está ali, ela não muda. A natureza daquilo, a razão de existir daquilo, ela não muda. Não. O que acontece, Bruno? Todas as atividades que vocês vão fazer relacionadas à unidade 1 é uma atividade só. Vocês vão fazer só a produção do texto. As atividades que vêm tudo lá na apostila, elas são para fixação, tá? Vocês vão fazer para fixação de vocês não vão me enviar nada. A única coisa que vocês vão me enviar é essa produção desse texto para a unidade 1. Tudo que vem lá naquela apostila é só para fixação, é para leitura de vocês, é para vocês fazerem para o estudo, né? Para vocês conseguirem. Tem professores que fazem, tá? Que passam aquelas atividades que estão lá. Mas o professor ele tem autonomia ou para usar a atividade que está lá ou para criar outra atividade, né? E aí, no caso da unidade 1, dessa disciplina especificamente, eu não estou usando nenhuma das atividades que estão naquele livro. Todas as atividades que eu estou passando para vocês, elas são atividades que eu que criei, né? Então, não tem nenhuma do livro lá que vocês vão fazer. É bastante interessante mesmo, Viviane. Quando você fizer a disciplina de história dos registros, dos conhecimentos, aí você vai perceber, principalmente na cultura oral, na escrita e da impressa, que aí vocês vão conseguir se aprofundar, vai estudar a história das bibliotecas, né? Quando é que surgiu os documentos. E aí é muito interessante quando a gente olha para esses registros e vê, né, os processos de mudança e de transformação hoje é muito interessante mesmo. Isso, não precisa, Bruno. Das que estão na apostila, não. A única atividade é o que está lá, essa atividade aqui. Aí vocês olhem sempre o plano, tá? No plano de ensino tá lá, a semana tal até semana tal. O que está previsto? Tal atividade. Também trouxe um processo de mudança. Sim, todo mundo se juntava tarde para assistir Gugu ou assistir Faustão. E agora tá todo mundo no celular, cada um assistindo o seu, inclusive nas mesas de bares, cada um no seu telefone, né? Sem conversar com as outras pessoas. Chacrinha também. Eu era pequenininha, mas eu lembro do Chacrinha. Ai, gente. Mas são discussões bem interessantes, né? Pessoal, então é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Que aí a gente já vai para o final. Quero dizer para vocês que foi muito bom passar aqui essa manhã com vocês, foi muito proveitoso. E eu vou sempre que possível disponibilizar alguns vídeos lá na aula, né? Para ficar mais fácil, para facilitar a compreensão de vocês em relação ao estudo. Mas se vocês quiserem, vocês podem mandar e-mail, podem entrar em contato com os tutores, tá? Que a gente está aqui
para dar suporte para vocês. Eu desejo que vocês tenham um bom estudo, né? Daqui pela frente. Tá lá, Késia. Orientações da atividade. Tá tudo lá no ambiente. E aí vocês vão ver os critérios. Olha lá nos critérios, que aí vocês vão saber como é que vocês vão fazer esse resumo. Certo, gente? Então vamos encerrar, que vocês vão almoçar, eu também, que vocês vão voltar daqui a pouco, que vocês vão ter um outro encontro. Tá, pessoal? Boa tarde, então. Vocês estão liberados. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Grande abraço e bons estudos para vocês, tá? Nos veremos em breve em outros lugares, em outras disciplinas, tá? Até mais, gente.